Peter Parker se torna o Rei em Negro e massacra o universo Marvel. Um episódio de Guerra Venom alucinante, cheio de emoção, porradaria, com plot twist de explodir cabeças. Tudo isso com toque puro quadrinhos de sempre. E claro, antes de conferirmos este espetacular capítulo, eu lembro a vocês que tenho grande poder e responsabilidade de fortalecer o canal Puro Quadrinhos com aquele sensacional like. E claro, se inscrevam, pois estamos na metade dessa mega saga e eu tenho certeza que depois dessa história ninguém vai querer perder absolutamente nada daqui pra frente. E agora sim, sem mais delongas, estamos de volta ao edifício da Alchemax, onde Carnificina chama Meridius de Ed, já que ele é uma das diferentes versões de Ed Brock, talvez o seu futuro ideal, já que atualmente Ed é apenas um saco de carne lutando uma guerra absolutamente sem sentido algum. Meridius odeia esse nome, mas decide contar a Carnificina seus próximos passos. Ele pretende reconstruir seu Jardim dos Tempos, destruído pelo próprio Carnificina, e até gostaria de agradecê-lo. Foi ele que mostrou a Ed o planeta Venom, um possível futuro onde, caso Dylan mantivesse o simbionte mais popular de todos, a Terra se tornaria um planeta tomado pela biomassa simbionte. Foi esse vislumbre que fez Ed Brock iniciar a guerra. O plano de Meridius parece perfeito, mas não conta com algumas variantes que vão mudar completamente o rumo do conflito. Primeiro, temos o próprio Carnificina, que representa a anarquia e possui a arma primordial contra qualquer entidade simbionte, a Necrolança. Com ela, ele foi capaz de aniquilar até uma versão do deus simbionte Knu, e atualmente ele é imune às conhecidas fraquezas da raça Clintar. Seu único ponto fraco pode ser Flash Thompson, o Anti-Venom, que se dirige à Grand Garden Arena e no caminho está curando o máximo de humanos possível da infecção zumbionte. E as coisas estão prestes a ficar mais alucinantes do que nunca, e eu recomendo a vocês que se preparem, pois estamos apenas no começo dos eventos que podem abalar o universo Marvel. Então, de volta ao torneio do poder iniciado por Ed Brock, vemos dois simbiontes que ainda não entraram na luta. Um deles é o Duende Vermelho, Norm Osborn, filho de Harry e Liz Allan, e ele diz a palavra Kang. É isso mesmo que você ouviu, Kang o Conquistador. Então logo mais a coisa vai ficar bem séria, pois no ringue principal temos Dylan desafiando seu pai, que, como vimos nos episódios anteriores, se transformou numa criatura gigantesca ao vestir o Bedlam, mais uma de suas versões, e que se caracteriza pela brutalidade e forças absurdas. Dylan está usando o Flexo e o Sleeper, e antes de continuarmos, vamos falar um pouco sobre o Flexo, que terá papel fundamental daqui pra frente. Ele foi um dos primeiros simbiontes a aparecer na Terra e foi usado por dois cientistas como arma na Segunda Guerra Mundial. E agora vamos ter a presença de mais um ilustre convidado nessa história. Em determinado momento do passado, Doutor Destino entrou em conflito com Ed Brock, que nesse momento já estava muito poderoso como Rei Negro e venceu a batalha. Então Victor Von Doom voltou no tempo, encontrou Flexo e implantou uma sugestão mental de que quando ele fosse invocado por seu mestre, exercesse sua vingança contra Ed Brock. E agora, de volta ao presente, jamais que Ed Brock lutaria contra seu próprio filho. Então, quando Bedlam ameaça a vida de Dylan, ele abandona a criatura e ordena como Rei em Negro que Bedlam o obedeça. Ed propõe que abaixem os simbiontes e conversem sobre tudo o que aconteceu e como evitar o trágico destino de Ed Brock como imperador do universo,
aniquilando tudo e a todos, como visto pelo Dylan, e também uma maneira de impedir o planeta Venom vislumbrado por Ed Brock. E é exatamente nesse instante em que parecia que tudo ia se resolver que Destino invoca a ordem mental para que Flexo exerça sua vingança. Dylan não consegue controlar o simbionte, que faz inúmeros disparos mortais contra Ed. Como Rei em Negro, ele deveria se recuperar completamente sem nenhum problema. Mas há algo de errado aqui e realmente Ed corre sério risco de vida. Tudo foi arquitetado por Destino, que programou Flexo de uma forma que os seus projéteis pudessem causar uma disrupção mental em Ed, o desconectando do seu status e habilidades de Rei em Negro. Assim ele perde controle sobre seu corpo físico e os ferimentos acabam se tornando tão graves que é quase impossível a regeneração completa. Basta mais alguns disparos e a vingança de Destino está consumada. Dylan pede ajuda de Sleeper, ele também é parte disso, mas Flexo é mais experiente e mais forte, separando o Sleeper e o ferindo gravemente no processo de desunião. Então Toxina decide ajudar Dylan e também termina cravejado de balas. Tudo isso enquanto o Duende Vermelho continua repetindo incessantemente a palavra Kang. Resta o Homem-Aranha salvar o dia, não é mesmo? Mas Bedlam não aceita a intervenção do escalador de paredes, agarra a cabeça do Peter e a esmaga violentamente contra o solo. Bedlam é uma entidade de violência. Quanto mais guerras e conflitos, mais forte ele se torna. E agora vamos descobrir por que o nome de Kang, o Conquistador, vem sendo invocado por Duende Vermelho. De maneira semelhante ao que o Dr. Destino fez a Flexo, ele implantou um programa em seu simbionte no momento da sua construção. Sim, é isso mesmo. Kang construiu o simbionte vermelho derivado do Bedlam, e quem o orientou nesse projeto nos laboratórios da Alchemax foi o próprio Meridius. Depois foi muito fácil permitir ao Dylan ter contato com ele. Parece complicado, mas não para ele, já que ele conhece os eventos que vão levar à sua guerra final Kang. Ele acionou sua programação ao ver que Destino interferiu, e agora o Duende Vermelho invade o ringue e arranca Dylan de dentro do Flexo, enquanto o Norm pede para que ele fuja para o mais longe possível. Então deve rolar uma luta por poder mais elevado que acontecerá em outro local, e eu vou trazer para vocês a conclusão deste conflito entre Destino e Kang, o Conquistador, em outro episódio, pois os dois seres acabam abandonando a arena principal e sua participação nesse capítulo está encerrada. Mas calma, fiquem até o final, pois a cabeça de todo mundo vai explodir daqui pra frente e tem muito mais eventos inacreditáveis prestes a ocorrer. Homem-Aranha e Bedlam estão lutando enquanto Ed está às portas da morte. Bedlam é um Hulk sem piedade. Mesmo que Ed seja parte do seu passado, ele não se importa caso ele venha passar dessa pra melhor. Na verdade, o atual Ed, que é mais Nutella por assim dizer, o faz lembrar do quanto ele odeia o Homem-Aranha. Mas Peter tem um plano e pede uma ajudinha dos apresentadores que permaneceram ali narrando tudo que estão vendo desde o início. Peter pede para que eles acionem o sistema de som no maior volume possível, causando uma dor excruciante em Bedlam, que nunca teve que lidar com tamanho ataque sonoro. Venom também está sentindo dor, mas Peter sabe que ele já sofreu diversas vezes com ataques sonoros e pode lidar melhor com isso. Sendo assim, o Homem-Aranha aplica uma surra violenta em Bedlam e o deixa completamente na lona, para poder lidar com a situação de Ed Brock, que está entre a vida e a morte. Ed precisa de um simbionte urgentemente, mas qual deles seria o ideal para salvar a vida dele e não complicar mais ainda a situação?
Toxina já tem um hospedeiro para curar depois de ter levado uma saraivada de balas. Sleeper precisa recuperar a si próprio depois do ataque do Flexo. Venom diz a Peter que os dois precisam dele, mas o herói hesita, e esse é o momento decisivo que muda completamente o destino de Peter Parker. O poder de Venom é espetacular, e com a morte de Ed, um pesadelo iria se encerrar definitivamente em sua vida. Dylan pode crescer livre e longe da influência dos simbiontes. Peter poderia consertar as coisas na sua vida, na cidade, no mundo e quem sabe no universo, mantendo Venom consigo. Tudo isso passa pela sua cabeça e agora, meus amigos, segure-se em suas cadeiras, pois a história vai tomar um rumo simplesmente magnífico. Peter Parker tem sua consciência levada para fora do espaço-tempo. Uma misteriosa voz revela a verdade escondida no fundo da psique do Homem-Aranha. Ele também ama Venom. O poder é simplesmente inebriante. Quando os dois estão unidos, ele é capaz de absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, eu não estou mentindo. A realidade vai se dobrar perante o seu poder. O sentido de Aranha dispara exatamente como em outras ocasiões em que ele esteve diante do fim da existência, pois Peter Parker encontra a eventualidade. Só que desta vez tudo está diferente. Este Deus Supremo não é Ed Brock, meus amigos. Este é Peter Parker. O futuro mudou desde sua fatídica decisão na Arena de Nova York. Essa entidade o desliga do espaço-tempo e rompe suas amarras humanas para que ele possa contemplar o Homem-Aranha, Rei em Negro, em todo o seu esplendor, o imperador do universo. De mundo a mundo, suas teias se espalharam pelo cosmos. Ele deu forma ao infinito e ficou no centro das estrelas, o rei de tudo que restou nesse universo vazio. Sim, galera, Peter Parker aniquilou a vida no universo por uma ideia distorcida de mundo perfeito, sem dor, frustrações, medos, sofrimento, injustiça e mazelas humanas. Os pouquíssimos que restaram estão fora do seu controle e marcham nesse momento em sua direção, numa última tentativa de deter o maior genocida de todos os tempos. Ele pode senti-los. A chave de tudo é seu sentido de aranha. Graças a essa lendária habilidade, Peter nunca foi vencido. Ele chega a desejar que as coisas nunca tivessem chegado a esse ponto. É o tipo de coisa que ele sempre viu tiranos dizerem ao longo de décadas, mas agora, nesse terrível momento, ele genuinamente não se arrepende de ter lutado por tanto tempo contra vilões, heróis, armadas e impérios. Desde aquele dia em Nova York em que foi declarado vencedor da Guerra Venom, as coisas tomaram um rumo inacreditável. Mary Jane dominou um ser ancestral Mega Clintar chamado Arachniote, abandonou Paul e se tornou sua rainha. Os dois fizeram uma jornada pela paz no universo até o momento que tudo desmoronou com o falecimento de Mary Jane Watson, e foi aí que as coisas mudaram drasticamente. Peter empreendeu seu domínio do universo com a desculpa de estabelecer a paz. Sua filha foi consumida pelo luto e escolheu as trevas. Todos jamais compreenderam o fardo que ele teve que carregar dali em diante, o que ele perdeu depois daquela única escolha. Pelo contrário, todos se revoltaram quando ele decidiu eliminar o caos na galáxia. Peter teve que eliminar tudo que tinha livre-arbítrio, ou a ordem nunca seria alcançada, e ele aceitou o fardo. É culpa sua. E perdido nessa autopiedade que temos a chegada dos últimos sobreviventes de um universo morto. Galera, eu não consegui identificar perfeitamente todos os heróis aqui presentes depois de décadas, e a história não se deu o trabalho de falar os nomes deles, mas são alguns Guardiões da Galáxia e Vingadores, tais como o Rocket Raccoon,
Groot, a irmã de Gamora, uma Capitã Marvel cibernética, a qual não dá pra dizer se é realmente Carol Danvers, um velho portador do Rompe-Tormentas, que eu acredito que seja Peter Quill, o Surfista Prateado, um Hulk usando a capa do Doutor Estranho, mas não sabemos se é Bruce Banner, uma gigantesca armadura de tecnologia Stark, caça-rei em negro, e finalmente uma mulher usando o Clintar ancestral Arachneote, que foi usado por sua esposa Mary Jane e que o Peter não consegue controlar. E é exatamente Arachneote que está no comando e toma a palavra, condenando Peter Parker e o acusando de jamais ter tido boas intenções e apenas ter usado a morte de Mary Jane como desculpa para cometer as maiores atrocidades já vistas na existência. E assim se inicia a luta com o famoso grito de guerra, Avante Vingadores. E o que se segue é na verdade um verdadeiro massacre impiedoso por parte do Rei Negro, e os heróis não conseguem causar nenhum dano a Peter, graças à sua onipotência e seu sentido de aranha, que nesse ponto é a habilidade mais incrível da história, o tornando realmente invencível. Portanto, Rocket é decapitado e os outros terminam empalados ou desmembrados. Peter faz tudo isso com grande pesar nos olhos, como se ele também fosse uma vítima do mundo, e repetindo o mantra ensinado por seu tio, enquanto ele arranca os braços do Hulk Mago Supremo, com grandes poderes em grandes responsabilidades e um luto ainda maior. Capitã Marvel é empalada por uma estaca feita com o corpo do Surfista Prateado, e antes de explodir no espaço, ela consegue enxergar as trevas. Depois desse enorme e violento massacre insensível, só resta Arachneote. Peter pergunta se ela está satisfeita depois de consumir sua esposa e seus amigos. Quer destruir seus futuros também. Parece que o Peter realmente enlouqueceu na megalomania. Afinal, Arachneote grita: que futuro? Não há futuro algum. Você matou todos. Depois da morte de Mary Jane, Peter não confiou em mais ninguém e culpou a todos. Culpou até a própria filha. E quando Arachneote menciona sua filha, Peter perde completamente o controle, dizendo para ela não tocar no nome de May Parker. Ele acusa Arachneote de ser a razão de ter perdido sua filha. Peter agarra o pescoço da mulher, quase a levando à morte, e ela mal consegue revelar a verdade a ele. Peter nunca perdeu sua filha, ele apenas não conseguiu enxergá-la mais. Ele responde que isso é impossível. Como Rei Negro, ele vê a eternidade, o tempo, cada simbionte em cada momento. Tudo que ele fez foi por sua família, mas eles se foram, e acaba perfurando o corpo da garota, exatamente como fez aos últimos heróis. Sim, ele vê todos os simbiontes em todos os lugares, em todos os tempos, exceto um: sua filha May Parker. O Homem-Aranha Imperador ficou cego de poder a ponto de assassinar a própria filha. Suas últimas palavras são que eles nunca se foram, apenas não pertenciam mais a ele. Galera, não ficou muito claro, mas eu suponho que as coisas não degringolaram quando Mary Jane morreu, mas sim no exato instante em que ele decidiu manter o simbionte e impor sua visão de mundo ao universo. Provavelmente Mary Jane abandonou Peter novamente e sua filha da mesma forma. Bom, mas enfim, dessa maneira trágica, tudo isso acaba se encerrando com uma voz familiar o chamando. O simbionte Venom pede para que ele volte. Peter está perdido fora do espaço-tempo. Volte ao presente e prove de uma vez por todas que o que ele ensinou a Venom não são palavras vazias. É hora de tomar a decisão que vai mudar o mundo. E Peter dispara o Venom contra Dylan e Ed Brock. O simbionte percebe que algo ocorreu no espaço-tempo, mesmo que por um milissegundo, se dividindo entre o que será e o que poderia ter sido. E agora a questão primordial continua de pé:
Caso Venom se una a Ed Brock, o Rei Negro Destruidor será ele. E caso Venom fique com Dylan, o planeta Venom vai acontecer. Então Peter toma uma decisão arriscada que muda o futuro completamente, dividindo Venom entre os dois. Venom une a mente de pai e filho e agora, pela primeira vez, eles são Venom. Temos um rei e um príncipe em negro, um final apoteótico para uma história espetacular, digna dos melhores momentos do Escalador de Paredes. E pasmem, ainda restam 2 capítulos do arco principal, o fim da invasão zumbionte, a história do Dylan de volta pro futuro, sem falar em Kang versus Doutor Destino. Ufa! Eu espero que vocês também tenham curtido esse episódio, que eu particularmente achei incrível. Comentem o que vocês acharam e o que pode acontecer daqui em diante. Fica uma última questão no ar: quem é o Knu ali de pé? É o Ed Brock ou é o Dylan? Digam aí nos comentários, pois pra mim não ficou claro quem é quem. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, mais um capítulo fantástico, então deixem seu like para fortalecer o projeto, não se esqueçam de se inscrever. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.